Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje, ele é pertencente ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, e é referente ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Então, o Júlio falou de Boa Nova, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho sobre o livro Boa Nova. Esse livro, ele foi psicografado por Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, que é o nosso irmão X. Então, após anunciar as primeiras claridades referente à Boa Nova de Jesus, todos os doentes, os infelizes, moradores das cidades de Betsaida, de Magdala, Dom Manuta e Corazim, e também de aldeias importantes ao redor do lago de Genezaré, enchiam as ruas de Carfanaum em turbas ansiosas. E eram eles homens simples, trabalhadores do campo, mães agarradas aos seus filhinhos, velhos, crianças, homens e mulheres, que demonstravam nas faces, nas mãos, nos pés, as marcas da doença que os consumiam. E foi no alto de um monte, em Carfanaum, em um cenário repleto de flores do mais variado colorido, gerânios, papoulas, margaridas, que surgiu a figura meiga do nosso divino Mestre Jesus. Chamou para junto de si os seus discípulos e perante a multidão que o aguardava, sedentas de esperança e de consolo, ele proferiu o famoso Sermão da Montanha, também conhecido como as Bem-aventuranças. E ele deixou muito claro a quem dirigia as suas palavras, e essas caíam como um bálsamo no coração daquele povo sofrido. Certamente, o Sermão do Monte é um dos mais belos discursos que foram trazidas até hoje à humanidade. É a fonte de água viva, onde todos nós podemos saciar a nossa sede. O grande líder indiano Mahatma Gandhi chegou a dizer em um certo momento que se todo o acervo referente aos ensinamentos do Cristo fossem perdidos e que restasse apenas o Sermão do Monte, os seus ensinamentos não seriam diminuídos e continuariam a ter a mesma eficácia. Dentre as bem-aventuranças, disse Jesus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado quer dizer feliz. Aquele que faz a vontade do Pai Maior é um bem-aventurado. A palavra misericórdia, ela vem do latim e é a junção de duas palavras, miseratio, que vem de miserere, que quer dizer compaixão, cordis, de coração. Então, assim, se pode entender literalmente que a palavra misericórdia significa coração compadecido e se refere à benevolência, ao perdão e à bondade. Mais uma vez, nós recorremos ao espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Contos e Crônicas, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, entendendo que não existe criatura sem problemas, mas sempre dispostos à obra de auxílio fraterno. E no dia da visitação da luta e da dificuldade, eles receberão o apoio e a colaboração que necessitem. Ser misericordioso é não guardar ressentimento, não desejar vingança e ainda é estarmos sempre dispostos a ajudar sem aguardar retribuição, é se colocar no lugar do outro. Hoje, meus amigos, dentro desse capítulo, nós iremos refletir sobre os itens 14 e 15, com o tema Perdão das Ofensas, através das instruções dos espíritos Simeon e o apóstolo Paulo. Simeon, ele consta no Evangelho de Lucas, olha só, no capítulo 2, nos versículos de 28 a 31, com a seguinte passagem, diz assim: Simeão, homem justo e piedoso,
que ao tomar o menino Jesus nos braços, no templo, disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Então, vamos às instruções de Simeão. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão? Respondeu-lhe Jesus: Perdoá-lo-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar infinitamente, sem impor limite ao perdão. E Simeão instrui: perdoar o irmão 70 vezes 7 é um dos ensinamentos que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. O homem, que é o espírito encarnado na terra, que é morada de espíritos em evolução, para agir de forma acertada e de acordo com as leis de Deus, deve usar do raciocínio para compreender e entender a necessidade da vivência dos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, meus amigos, devem calar, penetrar fundo, ou seja, ser captado pela sensibilidade do nosso espírito, para que, juntamente com o uso da nossa inteligência, possam ser sentidos, percebidos, compreendidos, aceitos, despertando em nós a vontade de praticá-los. Na oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus, que é realizada diariamente por milhões e milhões de pessoas, diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Rogando o perdão de Deus às nossas faltas e o nosso perdão às faltas dos outros. Mas será que nós estamos tentando, pelo menos, colocar isso em prática? O perdão faz parte das leis de Deus e é necessária para a paz, para a felicidade do homem. Aquele que perdoa está vivenciando o esquecimento de si mesmo, e isso o torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias, porque não as recolhe ao seu coração, porque busca, pelo raciocínio, compreender as dificuldades alheias, não se sentindo, pois, ofendido. Evidentemente, que só na prática perseverante de perdoar o mais possível, esse ideal será atingido. O que perdoa vai se tornando uma pessoa doce e humilde de coração, fazendo aos outros o que deseja que Deus faça por ela. Simeão diz: ouve, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai, usai a indulgência, sedes caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. E diz mais: ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes tem sempre os olhos voltados para vós. E continuou, com amor, a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes a necessidade de ser desperdoados. O Espírito Simeão, ele convoca a todos nós a não tornar em palavras, em atos, o perdão uma expressão vazia. E ele diz mais: se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas uma coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento. Olha só, meus amigos, nós somos todos responsáveis por tudo que nós fazemos. Para realizar algo, essa ação ou ato já existiu antes da nossa ideia.
E essa surgiu do que se sentiu diante de alguma coisa. Um sentimento de mágoa, de rancor, leva a pensamentos rancorosos, que por sua vez podem levar a um ato de ofensa, de vingança. Daí a chamada de Simeão quanto à responsabilidade do homem que busca se esclarecer através da vivência dos ensinos de Jesus, no esforço de esquecer o mal, de pensar somente no bem que pode fazer, não dando lugar a pensamentos maus, a fim de poder sentir-se feliz, conforme as palavras de Simeão que diz: Feliz aquele que pode dizer a cada noite ao deitar-se: Nada tenho contra o meu próximo. Meus amigos, esse é o item 14, e no item 15, nós temos Paulo, o apóstolo, que assina essa mensagem. Ele é o rabino que foi escolhido por Jesus no inesquecível encontro na estrada de Damasco, para levar aos demais povos da terra a mensagem cristã. Ele sofreu toda espécie de perseguições, de ofensas, de agressões físicas e morais, sem revidar, sem desistir do seu trabalho, perdoando sempre. E nos trouxe uma belíssima mensagem sobre o perdão. Ele disse: perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Quando nós perdoamos, nós estamos desvalorizando o ato recebido e as palavras ofensivas. Nós devemos compreender e nos colocar no lugar do outro. Se fôssemos nós o ofensor, se nós estivéssemos na situação do outro, nós não gostaríamos de ser perdoados? E quando nós perdoamos, nós também estamos pedindo perdão pelas nossas próprias faltas, porque não existe na terra quem não as cometa. E todos nós, meus amigos, precisamos de perdão. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem de grande necessidade de indulgência? Quem quiser desenvolver a capacidade de perdoar que existe no espírito desde a sua criação, deve, sempre que se sentir ofendido, magoado, ferido, antes de qualquer reação, fazer as perguntas que Paulo nos ensina. Como começou tudo isso? Terei sido o primeiro a ofender? Terei dado o primeiro motivo para um revide? Terei dito algo ofensivo? Fui muito impulsivo, sem moderação? Reagi a qualquer coisa com palavras venenosas? Será que eu não poderia ter evitado que tal situação chegasse a esse ponto? Se apenas uma dessas perguntas merecer a resposta sim, a culpa da situação não é somente do ofensor. Houve também a contribuição daquele que se julga ofendido. Se o ofendido poderia ter evitado o agravamento de algo que começara como um simples aborrecimento e também não o fez, ele também é culpado. E se a culpa maior é do outro, mais precisa ele de indulgência. Se todas as respostas forem não, o mérito do perdão será muito maior, engrandecendo quem for capaz de ser misericordioso. Há muitos exemplos na história da humanidade de pessoas que souberam perdoar, e se assim o fizeram, nós também podemos conseguir. Para isso, facilita muito o reconhecimento que nós somos todos iguais, espíritos criados simples e ignorantes, com aptidões a serem desenvolvidas através das inúmeras experiências nas muitas existências no corpo físico, através da bênção da reencarnação, sendo que a nossa destinação é a perfectibilidade, ou seja,
a condição de espíritos felizes. E o exercício do perdão, ele facilita o desenvolvimento de outras qualificações morais, evita que desavenças simples se tornem grandes e perigosas, facilita o relacionamento entre as pessoas, tornando o viver na Terra muito mais agradável e produtivo. E esse perdão capaz de transformar uma inimizade em amizade é aquele vindo do coração, que é esclarecido pela razão, e não apenas os lábios. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, e é o único que você será levado em conta. Pois Deus, ele não se contenta com as aparências, ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor, ele é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não os esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que as palavras.